Um dos aspectos interessantes e extremamente útil que o Bootstrap nos vai introduzir no caso da tipografia é a forma como ele trata as tabelas. E neste vídeo vamos então abordar a forma como o Bootstrap trata as tabelas. Vamos começar por ver qual é a comparação, e não há quase comparação possível, entre uma tabela normal feita em HTML e depois uma tabela formatada em Bootstrap e depois que tipo de formatações é que nós podemos acrescentar à apresentação de dados nas nossas páginas. Para todos aqueles que estão familiarizados com a criação de páginas web e a escrita de HTML, sabem que a estrutura das tabelas é atualmente utilizada para nós podermos apresentar dados. Em alguns casos vão encontrar páginas de internet onde nenhuma estrutura de tabela é utilizada e, portanto, são utilizados basicamente divs, sections, etc. Mas, no entanto, para apresentação de dados, e desde que o Bootstrap surgiu e tem um conjunto de classes dedicado a isso, por que não utilizar, então, a estrutura table? E a forma de escrever uma estrutura table é exatamente esta. No HTML colocamos table, que finaliza com /table. No seu interior temos a estrutura ou os elementos tr de table row e o td de table data. Isto é, quando colocamos um tr estamos a definir uma primeira ou uma nova linha dentro da nossa tabela e, portanto, dentro desta linha nós vamos colocar cada uma das colunas ou cada uma das células, que é o table data. Ora, aqui eu coloquei um comentário chamado header. Isto é o cabeçalho da minha tabela, e depois coloquei aqui três linhas. Basicamente temos aqui o nome da primeira coluna, que é o nome, depois temos aqui o valor João, temos Carla e temos Mariana, e temos a idade e o género e os dados respectivos para cada um dos elementos. E, portanto, se nós guardarmos aqui o nosso template, e neste caso aqui o nosso index.html, sem qualquer tipo de formatação, e independentemente do facto de estar embebido dentro de um container, okay, de Bootstrap, e ao qual eu atribuí um id row para simplesmente termos ali uma borderzinha à volta, ok? Porque este id row vem daqui, ok? Coloca uma borderzinha azul a toda a volta. Então, se nós formos aqui refrescar, o que vai acontecer então é isto. Vai aparecer aqui esta famosa tabela de HTML sem qualquer formatação. Bom, no HTML nós podíamos inclusive colocar aqui uma pequena formatação para tentarmos discriminar um bocadinho os dados que aqui estão um bocadinho aparentemente misturados. Não estão, mas aparentemente estão. Isto é, então nós temos aqui o nome, vai até ali àquela zona e se nós repararmos, temos aqui Mariana, acaba por alargar ali. Nós conseguimos colocar através do HTML aqui uma borderzinha para vermos a tabela. Neste caso colocaríamos aqui dentro do elemento table, ou da tag table, colocaríamos o elemento border igual a 1, por exemplo. Ok? E se nós colocarmos esta expressão, o que vai acontecer então é que se nós refrescarmos aqui, já íamos ter então aqui uma pequena linha a formatar tudo isto. Ora, isto é muito interessante, sim senhora, mas vamos ver de uma forma extremamente simples como é que o Bootstrap altera de forma radical a forma como esta tabela vai aparecer. Bastará para isso nós removermos daqui o border e dizer que ele pertence à classe table. Ok? Classe table. Simplesmente isto. Vejam o que acontece aqui ao nosso Bootstrap, ou neste caso ao nosso template. Muito mais interessante esta forma de apresentar aqui os dados, ok? Ele automaticamente foi formatar, colocou aqui uma linha por baixo, etc. Ora, se nós formos aqui ao nosso site de referência procurar informações sobre a formatação de tabelas, ele tem aqui então este exemplo básico. E ele tem aqui então para o estilo básico, padding left e poucos divisores horizontais, adiciona a classe table. Para qualquer table, para qualquer elemento table. Portanto, bastará adicionar a classe table e automaticamente ficamos com este aspecto. Isto pode parecer super redundante, mas dada a utilização generalizada das tabelas por outros plugins, como calendários e etc., aqui o Bootstrap optou por isolar estes estilos da tabela personalizada. Ora, o que é que acontece a partir do momento em que nós começamos aqui a experimentar outras coisas? Nós temos aqui outras formas de apresentar. Neste caso, use Table Stripped. Ora, Table Stripped, se nós colocarmos aqui, vamos verificar se existe alguma alteração. Vamos guardar, Ctrl S, vamos ver como é que estava o nosso template, vamos aqui refrescar e, como podem observar, não existe aqui formatação, a não ser a diferença entre
estas linhas que estão ligeiramente mais a cinza, outra a branco, outra mais cinza, outra a branco. Elas vão ficando assim, portanto as linhas que são ímpares são colocadas com o fundo cinza e as que são pares são colocadas com o fundo branco. Dir-me-ão, bom, mas assim perdemos a formatação. Não, não podemos nunca esquecer que nós podemos combinar as classes. E neste caso, se eu colocar table, okay, vou ter a classe tabela, à qual vou acrescentar o table stripped, isto é, as linhas desencontradas em termos de fundo de cor. Então eu agora cliquei Ctrl S, damos aqui refrescar e reparem, temos então a combinação ou a conjugação das duas classes e portanto passamos a ter aqui quantos elementos nós tivermos, quantas linhas nós tivermos, elas vão sendo sempre alternadas em termos de background. Vamos aqui a regressar ainda ao nosso Bootstrap, depois temos tabela com borders, bastará colocar table bordered, isto é, não ter apenas linhas horizontais, mas também ter linhas verticais. Ora, bordered, nós aqui poderemos inclusive aqui copiar. O que é que nós podemos fazer? Bom, nós podemos, se não queremos que as linhas fiquem diferenciadas em termos de tom de cor, podemos simplesmente eliminar isto e substituir. Ou então, acrescentamos a classe à frente. E neste caso, vamos começar a conjugar table, também table stripped e também table com border. Vamos aqui guardar, vamos aqui refrescar e reparem como aparece já a tabela com aqui as divisões. De facto, muito simples, extremamente útil. Porquê? Porque se tivéssemos que criar todo o código de CSS para que a nossa tabela tivesse esse comportamento, seria altamente desgastante para nós. Depois temos aqui linhas com hover, ok? Reparem, quando eu passo o meu mouse aqui por cima deste exemplo, vejam o que é que acontece, automaticamente ela vai ficando ali com um sublinhado, um alerta diferente e portanto, table over, eu vou aqui acrescentando, ok? Table over, ok? Reparem então, se eu agora refrescar, neste caso quando eu passo o meu mouse não acontece nada, se eu agora refrescar, quando eu passo o meu mouse ele vai ali colocar um pequeno elemento para realçar a linha que eu estou a visitar. Depois temos aqui tabela condensada, podemos experimentar tudo isto, vamos aqui experimentar apenas com o table e table condensed, vamos ver o que é que acontece aqui, vamos aqui selecionar tudo. Como veem, é muito simples, está a informação toda no site do Bootstrap, okay? Cá está. Muito simples esta tabela, nada de muito especial. Claro que em conjugação com as outras classes nós poderemos ter efeitos muito mais interessantes. Depois que temos aqui as classes contextuais. O que é que estas classes contextuais servem? Para colorir as linhas da tabela ou das células individuais. Portanto, active aplica a cor que houver para uma linha ou célula em particular, success, etc, etc, etc. Temos aqui essas informações. Portanto, reparem aqui o que é que acontece. Neste caso aqui, nós podemos colocar, por exemplo, vamos ver aqui, temos aqui Active Success, obviamente que são atribuídas às Table Rows, ok? Ou então às células, o TD ou TH. Neste caso, o Table Data também pode ter a classe Active e, neste caso, por exemplo, se nós colocarmos aqui o Active dentro de uma das nossas linhas, por exemplo, vamos colocar aqui em destaque o meu nome, eu vou colocar aqui classe igual a active e o que vai acontecer então é que a célula que contém o nome João vai ficar diferente. Eu aqui vou, ok, vamos deixar ficar assim, vamos aqui experimentar, vamos aqui refrescar e reparem como só esta célula é que ficou com este aspecto, ok? O mesmo acontecerá, obviamente, se nós colocarmos uma das outras palavras-chave que aqui estão, uma das outras classes, que vão, obviamente, atribuir algumas cores aqui. Nós temos aqui, por exemplo, este verde, que eu penso que será o Success, ok? Se eu alterar aqui no meu código para Active Success, Ctrl S para gravar, refrescar e temos então aqui o tomzinho a verde. E portanto estes são mecanismos que o Bootstrap oferece. Não temos que estar a criar nenhum fecheiro de CSS a dizer ok,
eu agora quero atribuir uma cor específica quando colocar um ID, uma classe a uma tabela. Já está feito e, portanto, não há qualquer problema. E com um pormenor também muito importante que é de realçar, que todas estas seleções de cores, como podem ver, não é um verde garrido muito vivo, todas as seleções de cores têm a ver com o facto de todas estas escolhas terem sido feitas por profissionais na área do design e, portanto, à partida nós temos já prontinho para utilizar algo que é agradável à vista, fácil de ler, com os contrastes devidos, etc. Não temos aqui um vermelho vivo, um vermelho sangue, nem azul vivo, portanto temos cores muito tenues, aliás, como podemos basicamente ver aqui nesta exemplificação. A finalizar, vamos aqui falar muito rapidamente sobre o que é uma tabela responsiva. Como devem calcular, será uma tabela que se ajusta aos diferentes tamanhos e dimensões dos dispositivos. Ora, neste caso concreto, nesta tabela, se nós aqui pressionarmos F12, o que vai acontecer então é que ela vai-se aqui ajustando, como era de esperar, e portanto quando chega ali a um determinado espaço ela vai começando a diminuir também. Tudo certo. Vamos aqui testar, no entanto, o que acontece com uma tabela responsiva ou como é que nós criamos uma tabela responsiva. Eventualmente não vamos conseguir ver na prática o exemplo, mas se tiverem o tempo suficiente para o fazer, poderão criar uma tabela com 20 ou 30 linhas e fazer esse teste. Eu aqui tenho uma tabela mais pequena, mas de qualquer das formas o que nós temos que fazer para que uma tabela seja responsiva é embebê-la dentro de um wrapper. Um wrapper é basicamente um espaço de conteúdo, neste caso pode ser um div. E se nós colocarmos no div Table Responsive e dentro desse div colocarmos Table, que é a designação para que o Bootstrap formate a nossa tabela, nós vamos passar a ter uma tabela responsiva. O que é que significa isto então na prática? Bom, aqui significa que aqui o div class container, que nós aqui temos, pode ficar, mas nós aqui em baixo vamos colocar um div class table responsive, ok? Vamos aqui colocar table responsive. Ok. E dentro da tabela vamos simplesmente colocar o table. Não vamos colocar o table condensed. Vamos retirar daqui a classe do sucesso e vamos colocar aqui em baixo, vamos fechar este div onde está a ser embebida a nossa tabela. Ora, o que acontece então agora? Vamos aqui guardar e vamos ver quais são as alterações que foram produzidas no nosso template. Ok, está aqui a nossa tabela. Aqui não dará, obviamente, para nós verificarmos o que vai acontecer, mas o que acontece é que, basicamente, em dispositivos mais pequenos, a tabela, se não tiver espaço para ser apresentada convenientemente, ela vai criar um scroll, ok? E portanto, nessa circunstância, nós podemos ter essa possibilidade, basicamente, utilizando aqui esta expressão, colocando o table responsible no wrapper, isto é, no espaço que envolve, e depois o table, obviamente, para que a nossa tabela seja influenciada. E, portanto, nós temos aqui um exemplo. Este exemplo também não é um exemplo muito interessante, porque não mostra exatamente aquilo que faz, mas, de qualquer das formas, temos aqui esta identificação. No próximo vídeo vamos então entrar no outro campo que é muito interessante e muito utilizado, principalmente nas aplicações de web, okay? Quando nós pedimos ao nosso utilizador que preencha formulários, campos de formulários. E vamos ver quais são as funcionalidades ou as características que o Bootstrap nos pode dar logo de partida para nós podermos construir formulários com enorme classe.